Santo, Deus poderoso, eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção
Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Que bom a gente ter a chance de estar aqui mais um dia para orar, buscar a Deus. Nunca é demais e sempre traz um efeito sobre a nossa vida que a gente não teria como conseguir conquistar se dependesse somente da gente. Então a gente depende de Deus e a gente precisa se gastar nisso, nesse se depender de Deus, no sentido de haver entrega, de dar a Deus a disponibilidade do nosso coração para que o Espírito Santo haja. Mais um dia para a gente orar. Parece que a gente já tem aí uma notícia boa da Lúcia em relação ao esposo. E ele parece que já vai voltar ao trabalho, né? A gente tem orado por ele. Boa notícia, a gente fica feliz, vai lá, fica com ele. E a gente continua em oração aqui pela vida dele, pela vida de mais alguns, porque está valendo a pena orar, está valendo a pena a gente viver essa experiência de falar com Deus e receber a resposta que vem da boca do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos dispostos a receber a direção que vem do Senhor para a nossa vida. Reconhecemos que precisamos ser fortalecidos, porque às vezes, mesmo sabendo a direção, nos sentimos cansados, até mesmo sobrecarregados. Que desça alívio sobre a nossa vida. Nós estamos lutando contra um vírus e sequer temos uma vacina, mas cremos que o Senhor pode trazer cura, o Senhor pode despertar e dar sabedoria àqueles que estão nessa batalha de desenvolverem uma ação efetiva contra esse vírus. Nós clamamos por todos aqueles que estão aí envolvidos nos hospitais, profissionais de saúde e toda a estrutura dos hospitais para que possam receber os doentes e que haja cura, que hajam boas notícias, que os profissionais voltem para casa alegres por conseguirem cumprir a função deles com esse retorno da cura, da melhora, da alta médica. Deus, nós oramos e sentimos pela perda de alguns. Todos nós talvez já tenhamos perdido alguém próximo, relativamente próximo, ou até mesmo parentes. Pai, que haja consolo da parte do Espírito Santo, que haja força para aqueles que estão lutando. E, ó Pai, ao passar isso tudo, possamos ser mais teus, confiarmos mais em Ti do que antes, que possamos passar por tudo isso, não sem extrairmos as lições de que esse tempo está trazendo para cada um de nós. Que haja, ó Deus, alternativas para aqueles que estão gravemente abalados financeiramente, que ninguém, ó Deus, passe fome, que não falte o pão, mas que haja um grande mover solidário, que a gente levante a nossa cabeça procurando ver a quem possamos ajudar e cada um faça na medida que puder e assim que não falte para absolutamente ninguém. Oramos, Pai, por todos aqueles que estão em tratamento, todos aqueles que estão cuidando de suas enfermidades, o esposo da Lúcia, o Rodrigo Mansur, o Marcelo Coyote, gente que está na luta, que é grato a Ti, mas está vivendo essa dificuldade de lidar com uma situação ainda não totalmente ultrapassada. Que o Senhor dê força e nos dê o testemunho de vitória para nós transmitirmos, Pai. Oramos, Pai, também em favor de todos que estão agravados nos seus sintomas emocionais, gente que toma remédio para depressão, para conter a síndrome do pânico, para ansiedade, e que por causa dessa pandemia está sentindo mais. Ó Deus, visita o Teu povo, visita cada lar que vive, atravessa esse problema, para que uma experiência maior do que a de uma medicação ou qualquer outra ação possa ser tida a partir do Senhor. Dá direção, dá paz, tira o fardo, tira o peso e nos dá a bênção de estarmos ainda mais na Tua presença. É assim que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Lembrando aí que você pode colocar nos comentários os teus pedidos de oração. Às vezes a gente passa batido aqui nesse momento
alguma necessidade, recupera isso nos comentários, não vamos perder esse laço tão importante que é esse laço de oração. Precisamos orar mais do que qualquer outra coisa nesse tempo difícil. E a partir da oração a gente vai vivendo aí a ação do Espírito na gente, que traz direção, traz fortalecimento, firma os nossos pés, e isso é muito bom. Dá aí uma boa noite para Rosana, prima, o Johnny, que está lá em Portugal. O pessoal lá de Portugal está com a gente e é tarde lá, Bessa. Lourdes, a Ingrid, dá lembranças aí a Ronald e Enide, a Graça, que está com a gente, a minha mãe está assistindo também, a tia Bizinha também. Eu gosto muito de ver os meus parentes aqui, porque a gente está tão distante, né, fisicamente, e em algum momento, em algum tempo, a gente tem a chance de estarmos juntos. Eu volto a dizer que a gente não vê o pessoal que está nas salas de vídeo, né? Daniela geralmente abre sala de vídeo, a gente não vê os comentários lá, ela vai passando para mim aqui. E mais uma vez a Karina se declara aqui dizendo: Dani, te amo. Pois é, eu também amo, e a gente fica nessa. E mais um dia a gente está aqui para trazer uma mensagem. Eu estou muito feliz de trazer a mensagem hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu gosto muito da Karina, que a Karina participa bem. Eu fico feliz porque nessa distância aí, essa limitação da gente não estar podendo se reunir presencialmente, a gente tem essa funcionalidade aqui virtual que tem algumas coisas interessantes. Uma delas é você poder se manifestar aí interativamente através do teu comentário, que é uma coisa que num culto não dá para fazer, né? Então a gente aproveita o que dá para fazer, não é do jeito que a gente gosta de fazer, mas é como a gente pode fazer, com a certeza de que não podemos deixar de fazer. Então eu tenho uma mensagem hoje, tenho muito carinho por essa mensagem. Ela está no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2. Boa noite, pastor. Deus te abençoe. Amém. Nós estamos nos aprofundando, tá? Na terapia de Cristo. Então, eu estou entendendo que a gente já tem um grupo que já se localizou nesse propósito de tratamento espiritual, de renovação, de fortalecimento, de crescimento, de transformação. Então eu estou avançando. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Faço votos aí que você possa ficar com a gente. Se não puder, assista depois. Volte a transmissão, né? Mas não deixe de... Hoje eu tenho um recado assim bem profundo para dar. Espero que faça muita diferença na tua vida o que você vai ouvir hoje. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Essa que é a grande verdade, né? A palavra do Senhor, ela sempre cumpre planos na nossa vida. A gente nem sabe dizer por que ela vem quando ela vem, mas o que é certo é que ela cumpre um propósito em nós, que você possa viver esse propósito. Então vamos lá, gente. Primeiro livro de Samuel 22, 1 e 2 é um texto que fala sobre a caverna de Adulão, que foi o lugar para onde Davi fugiu quando ele estava sendo perseguido por Saul. Então vamos lá. Davi fugiu e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e familiares souberam onde ele estava, foram ao seu encontro para se unir a ele. Não só eles, mas todos os que estavam em situação difícil, os endividados e amargurados. Davi se tornou o líder deles. Eram cerca de 400 homens. Pai, aplica a revelação da Tua palavra ao nosso coração nessa noite, que possamos compreender, abre o nosso entendimento, tira qualquer distração que possa nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem como porção para nos dar nesse dia. Que sejamos fortalecidos, edificados na Tua presença, que a Tua palavra flua e ela possa encontrar o nosso coração aberto para receber a boa semente preciosa. Nós assim oramos no nome
do Senhor Jesus. Amém. Bom, Davi, ele tinha muita intimidade com Deus. E quando a gente pensa nessa personagem que é Davi, a gente tem interesse porque nós também almejamos ter intimidade com Deus. Então a gente pensa da palavra figuras que tenham intimidade com Deus e se aplica em tentar identificar quais são as características para que a gente possa, tomando como referência, também experimentar na nossa própria vida. Porém, apesar de Davi ser amigo de Deus, ele era inimigo, ele era considerado pelo rei como inimigo. E aí ele viveu uma experiência dupla. Por um lado, ele viveu experiências com Deus. Por outro lado, ele precisou fugir da presença de Saul, porque ele não agradou a Saul. E de partida, eu já posso dizer que ser amigo de Deus não agrada a todos que te rodeiam. Quando você tem intimidade com Deus e quando isso aumenta, há quem não compreenda você, até se afaste ou queira complicar a sua vida, te colocar em situações complicadas, mas a gente prefere ser amigo de Deus. Tem muita gente que quer ser amigo do rei, tem muita gente que quer ser influente entre as pessoas, sem levar em consideração que muitas vezes é isso exatamente que nos afasta de Deus. Então, Davi ele viveu essa experiência. Ele precisou fugir e ele se refugiou numa caverna, que a Bíblia dá o nome de caverna de Adulão. E quando os irmãos, os parentes souberam que ele tinha fugido para ali, foram ter com ele e, para além da família, se juntou a ele gente em situação difícil, gente endividada e gente amargurada. Eu quero que você veja com bons olhos a caverna. Essa é a proposta hoje da mensagem. A caverna não é um lugar de punição. Essa fuga, ela é uma fuga em que Davi se distancia dos olhos, do olhar, da perseguição de Saul, mas ele dá de cara com a sua própria escuridão. A caverna de Adulão é lugar de tratamento. A gente pode... logo que a gente começou a falar sobre terapia de Cristo, esse texto me saltou aos olhos. Logo. Na verdade, a terapia de Cristo é uma proposta de caverna, em que você entra e não entra para se prostrar, você entra para se transformar, crescer, ser fortalecido, porque não é um lugar sem valor, é um lugar especial porque você foge do enfrentamento desnecessário, mas enfrenta aquilo que você precisa enfrentar. Nem sempre enfrentar é um sinal de coragem, é um sinal de ousadia no espírito. Naquele momento, na vida de Davi, ele não precisava enfrentar Saul. Em algumas oportunidades ele até pôde fazer isso, mas não fez porque entendeu que ele estava poupando alguém que era um ungido do Senhor. Ele conseguiu compreender que quem tinha que tirar Saul do trono e assim como ascender a Davi seria o próprio Senhor. Então tem guerras que não são minhas e nem suas. Então quando a gente compreende isso, a gente é despertado para a verdadeira guerra, para o verdadeiro enfrentamento que a gente não pode, desse a gente não tem como fugir, que é o de enfrentar a gente mesmo. Então a caverna é um lugar de cura. A gente está aqui num momento de cura, a gente está aqui num momento terapêutico. A gente está aqui mexendo com coisas que não gostamos em nós,
mas que precisam ser mudadas porque geram dor, geram angústia, nos cansam, nos sobrecarregam. Então a gente quer se ver livre disso e não tem como fugir da caverna. A gente precisa passar pela caverna para sermos tratados. Bom, aí eu quero que você perceba quem é que se associou a ele ali. Você tinha família, e você tinha gente em situação difícil, você tinha gente endividada e tinha gente amargurada. Olha só que coisa linda que acontece. Quando você entra na caverna, você não fica inútil, nem inerte ou alienado à sua família ou às pessoas que passam por dificuldades. Eu sempre escuto as pessoas dizerem assim: pessoas feridas não podem ajudar outras pessoas, elas precisam se curar primeiro. Muito bem, faz todo sentido, como é óbvio, a gente não vai dar prioridade a curar os outros se a gente mesmo precisa de cura. Porém, esse é um processo interessante que acontece na terapia de Cristo. Ao estar na caverna, no momento em que você começa a tratar da tua escuridão interior à luz do Espírito Santo, a tua família não deixa você. A tua família vai com você. E essa família nem sempre é a tua parentela, não. É um grupo de pessoas que não te larga, mesmo nos momentos mais complicados da sua vida. Eu acho isso interessante porque é um chamado, é um despertar para a gente valorizar a nossa família. Tem muita gente que quando você foge e precisa estar na caverna, não entra contigo lá. Mas existe gente de Deus, levantada pelo Senhor, que vai estar contigo nos momentos mais complicados. Essas pessoas têm que ser muito valorizadas. E no momento que Davi, que era um homem ungido por Deus para ser rei de Israel, vai para a caverna, gente que está precisando da caverna também se soma a ele. E apresento a você, essa é a terapia de Cristo. A terapia de Cristo é a caverna onde a gente entra para se tratar, mas existe um grupo que vem com a gente e vive esse processo juntos. Quando você tem uma aflição e passa por ela, você se torna uma pessoa disponível, uma pessoa importante para que quem esteja passando por aquilo que você já passou, se aproximando de você, possa ser ajudado por você. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, tratamento com dependentes químicos funciona muito melhor quando você tem facilitadores no processo que já tiveram problema com drogas. Eu, por exemplo, eu nunca usei drogas, então o tempo que eu precisei ajudar pessoas nessa situação, ele acaba tendo um pouquinho menos de valor do que as pessoas que passaram pela situação. E aí eu já quero te mostrar um propósito lindo na sua vida. Você está dentro da caverna, mas você não está sozinho e nem você está desobrigado, né, sem a responsabilidade de ajudar pessoas. Porque existem pessoas passando por situações piores do que a situação que você está passando. E a gente sempre pode ser ajudado por alguém, como a gente sempre pode ajudar alguém. Você não é melhor do que ninguém e nem é pior do que as pessoas. Você está sempre numa posição em que pode ajudar pessoas e pode ser ajudado por pessoas. Tem pessoas que vivem o peso da dívida, elas têm situações na vida, eu não estou falando aqui de questões financeiras, simplesmente, não, vai muito além disso. É gente que precisa ainda reparar situações do passado. Essas pessoas vão se somar a você porque vão ver que você quer a transformação e elas vão se inspirar naquilo que está acontecendo na tua vida para que você também, para que elas também possam experimentar aquilo que você já vem experimentando. Gente em situação difícil. Gente que está com situação difícil não procura gente que está com situação fácil. Gente que está com situação difícil procura quem já resolveu coisa difícil. Você não procura, vou dar um exemplo aqui banal, não é? Você não procura num jogo de futebol que está ruim
com os jogadores que estão em campo, você não procura um reserva que não esteja à altura de entrar e mudar aquele cenário. Você procura alguém que seja capaz de ajudar naquele momento difícil, que possa fazer a diferença. Então, você está vivendo dificuldade, você pode ter certeza que pessoas que estão vivendo dificuldades maiores do que as tuas, ou que ainda não tenham percorrido o caminho que você já percorreu no caminho da transformação, vão afluir para mais próximo de você porque verão em você a possibilidade de serem ajudados. Então, a terapia de Cristo ela funciona da seguinte forma: ninguém é melhor do que ninguém. A gente se disponibiliza para ajudar e a gente se disponibiliza também para receber ajuda. E aí a gente caminha bem. Não tem negócio de líder, do chefe, do dono, do que coordena, do que manda. Não, é todo mundo ajudando todo mundo. E a sensibilidade, ela acontece no momento em que eu percebo o que é que você já viveu e aprendo contigo. E ao mesmo tempo essa sensibilidade também ela é aguçada para suscitar em mim um olhar de compaixão em favor de quem está atravessando aquilo que eu já atravessei. Eu consigo olhar e perceber que uma pessoa possa estar passando por algo que já passei e eu não vou conseguir ficar parado sem me aproximar e dizer, olha, já passei por isso que você está passando. E aí, à medida que a gente se aproxima e se disponibiliza para ajudar, algo maravilhoso acontece. Esse efeito de ajudar não recai somente sobre quem é ajudado, mas também sobre quem ajuda. Você é abençoado. Bom, eu queria agora passar por uma outra parte dentro dessa mensagem, que é uma parte mais prática. Eu tenho a preocupação de falar coisas com você que você consiga compreender, porém eu não quero que essas coisas fiquem soltas em você. Eu quero que você perceba chaves práticas, benefícios que você pode experimentar estando nesse lugar de tratamento. Tá? Então eu vou te dar chaves práticas aqui que eu enumerei para que você possa, assim que essa transmissão acabar, já colocar em prática na tua vida e experimentar, não é, essa bênção que é ser tratado nessa caverna. Bom, em primeiro lugar, a caverna é um excelente lugar para reflexão. Não é? A gente pode dizer com facilidade que uma pessoa só é curada quando ela se enxerga como doente. Se você não identifica a escuridão, não há necessidade de luz. Se você não se sente no escuro, você não vai procurar a luz. Então a caverna é um lugar em que isso acontece com mais facilidade. É um lugar em que você se expõe, você se apresenta para investigar a tua própria escuridão e aí já fica mais fácil resolver, você ser transformado, porque você já identifica que precisa. Se você está aqui hoje, conectado com a gente, e não entende que você precisa se transformar em nenhuma área da sua vida, essa mensagem não é para você, ela não faz o mínimo sentido, ela não vai ter efeito nenhum em você. Agora, Davi, ele teve a chance de fazer uma reflexão mais profunda sobre a própria vida dele, porque a condição emocional que o levou para a caverna era propícia para isso, era oportuna. Por quê? Porque o camarada está fugindo. Uma pessoa que está fugindo com medo da morte, uma pessoa que está sendo perseguida, quando ela encontra um lugar de refúgio, esse lugar se torna um lugar de reflexão. Ninguém vivendo o que Davi viveu e o que a gente vive quando a gente está fugindo dos nossos problemas vive, ninguém consegue ter ambiente para sentimentos fáceis, não. A gente se coloca mesmo numa reflexão profunda. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nos empurram para refletirmos. Agradeça por essa possibilidade. Às vezes você quer que tudo volte ao normal, às vezes você quer que tudo volte a ser como antes, sem perceber que as coisas não podem voltar a ser como antes, que elas não podem continuar da mesma maneira, porque se tudo continuar igual, você jamais vai ser transformado. E as situações que
nos levam a aperto e confinamento na vida, na verdade elas produzem o lugar propício para sermos curados, melhorados, transformados para a glória de Deus. Bom, a segunda coisa é que na caverna a gente tem a chance de liberar sentimentos que estão guardados. Eu já falei um pouco sobre a amargura numa outra transmissão. A amargura nada mais é do que a vingança que você não levou à frente. Você, graças a Deus, não se vingou. Que bom que você não fez isso. Mas às vezes você alimentou o teu coração com aquela vingança não realizada. E essa amargura, ela é até geradora de enfermidades na nossa vida, né? Enfermidades físicas até mesmo. E aí a caverna é um lugar de você liberar esses sentimentos, né? Você se lembra que um dos grupos que se somou a Davi na caverna foram os homens em situação difícil. Em situação difícil, a gente corre para um lugar onde a gente possa liberar, se ver livre desses sentimentos que estão represados na gente, que nos fazem tanto mal no nosso interior. Eles procuraram um lugar onde eles pudessem gritar, eles procuraram um lugar onde eles pudessem aliviar a carga, o peso de estar vivendo aquela experiência da situação difícil. Então, na caverna, a gente tem a chance de quebrar esse estado negativo e esvaziar o nosso coração dessas emoções que nos enfraquecem, nos destroem, nos fragilizam. Então agradeça por esse lugar da presença de Deus em que você é tratado, mas ao mesmo tempo você está sendo aliviado daquilo que, se ficar em você, vai pesar sobre a sua vida. A caverna é o lugar onde a gente vive essa liberação de uma maneira muito objetiva. É quando você faz aquela oração sincera. Eu não estou falando daquela oração que você faz publicamente, em que você alça sua voz e louva a Deus e as pessoas dizem: nosso Deus, que oração bonita. Não, eu estou falando daquela oração sincera, que por vezes nem palavras saem lágrimas de quebrantamento. Sabe, quando você não segura mais, quando você não consegue mais segurar e simplesmente você desaba. Nesse momento, você não está desabando para ser derrotado. Você está desabando para a sua vitória porque você está sendo aliviado. É muito importante que a gente crie o ambiente em que a gente procure pelo ambiente do quebrantamento, porque a Bíblia chega a dizer que um coração quebrantado, Deus não despreza. Deus não despreza, Deus não fica indiferente a uma pessoa que se aproxima dele com quebrantamento. Você acha que quebrantamento é coisa de gente fraca? Que pena, essas pessoas fracas que se quebrantam estão na sua frente, porque todos nós precisamos nos quebrantar na presença do Senhor. É buscar mesmo esse caminho de sinceridade. Buscar esse caminho de sinceridade, onde você se despe, onde você apresenta uma nudez que você não é capaz de revelar a ninguém. É esse lugar onde você diz as tuas mazelas inconfessáveis, mas que quando são expostas ao Espírito Santo não são tratadas com desdém, mas contam com o cuidado desse Espírito Santo que consola, refrigera, refaz, reconcilia, restaura todas as coisas na nossa vida. O propósito é a gente expurgar. É aquela pessoa que passa mal e que precisa colocar para fora, porque enquanto ela não coloca para fora, ela fica com mal-estar. É muito desagradável. E a gente só se sente aliviado quando põe para fora. Não é? E aí eu quero que você se lembre um pouco do que a gente falou ontem. Não é? Existem matrizes do nosso ego que se manifestam
e que elas precisam desocupar nosso coração. Eu anotei algumas aqui: medos, orgulho, vergonha, ciúmes, inveja, complexos, compulsões. Isso tudo tem que sair. E a gente gera um momento oportuno para sair quando a gente aceita que tem medos, que tem inveja, que tem ciúmes, que tem compulsões, que tem vícios, que tem emoções que são destrutivas. Quando a gente aceita isso, a gente cria o caminho para ser liberado disso. Você quer viver enciumado? Você quer viver invejando? Você quer viver compulsivo? Você quer viver viciado? Quando a gente vai para a caverna, a gente tem que aproveitar a oportunidade e liberar o nosso coração de tudo isso. Deus estava forjando o novo rei de Israel. E Deus, ele forja, não é, aqueles que ele quer chamar com algum propósito na caverna. Ele trata primeiro para depois poder usar essa pessoa para a honra e para a glória dele. Não é? Bom, aí a terceira chave, depois que a gente desocupa, vamos lá, não se perca. Em primeiro lugar, você começa a refletir, você deixa a luz da revelação do Espírito entrar para te mostrar quem você é, de verdade. Não é? Vai mostrar o velho homem, vai mostrar o falso eu, vai mostrar o ego. Não é? E aí depois você procura o caminho do quebrantamento para liberar teu coração de todas essas emoções que são, o que a gente falou ontem, mecanismos de defesa do nosso ego, o falso eu, é sepultar, é mortificar o velho homem, não é? Então você vai desocupar teu coração, você vai apresentar sinceramente em oração tudo isso diante de Deus. Teus medos, o teu orgulho, as tuas vergonhas, as tuas mazelas precisam ser apresentadas e confessadas diante do altar do Senhor, não para que você se sinta exposto. Eu sempre digo isso, o altar não é um lugar de exposição. O altar é um lugar de você ser limpo, é um lugar de você ser purificado. Né? O sangue de Jesus faz esse trabalho. O sacrificante mesmo foi o que Jesus fez, não aquilo que nós fazemos. Na verdade, para nós é uma grande alegria podermos chegar ao altar do Senhor e apresentarmos esse nosso interior, por vezes escurecido, não é? Angustiante, que pesa sobre a nossa vida. Isso não é para ser feito à vista de ninguém. Isso não é para ninguém saber. É você e o Senhor. Então a terceira coisa é, depois que você esvaziou, é você se encher, mas não de novos mecanismos de defesa, não de novas máscaras, mas você se encher de Deus. Você precisa quebrar esse círculo vicioso, não é? Entram pensamentos negativos, aí você começa a se sabotar, aí depois você começa a se vitimizar, depois você acusa os outros, não é? E aí depois você começa a sofrer. Não, isso são mecanismos de defesa que não nos interessam porque de nada nos defendem. E a gente tem que quebrar isso, e a gente só quebra isso à medida que a gente se enche de Deus. O que você está fazendo agora é se encher de Deus. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Quando você se submete à palavra de Deus, você está encontrando a dieta perfeita para você nutrir teu corpo emocional com aquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito, porque vem de Deus. Por isso é que a terapia é de Cristo. Não pode ser de outra pessoa, porque quem é que pode nos suprir senão Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e à destra do Pai está intercedendo por nós. Então a terapia tem que ser de Cristo. E esse mover acontece assim. Você começa a refletir, o Espírito vai te revelando quem você é. E aí você, identificado das suas mazelas, do teu falso eu, das expressões, das matrizes do teu ego manifestas, você se libera disso no quebrantamento e resolve isso definitivamente quando você se enche de Deus.
Eu quero dizer uma coisa. Nem sempre a gente está consciente daquilo que a gente faz em nome do nosso falso eu, em nome do ego. Nem sempre isso é uma experiência consciente. Eu quero abrir aqui um parêntese. A gente tem discutido, né, o mundo está chocado com as cenas de racismo filmadas, não é, e transmitidas para todo mundo que aconteceu nos Estados Unidos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que se declare racista? Normalmente as pessoas são contra o racismo. Mas, ao mesmo tempo que pouca gente ou quase ninguém se declare como racista, eu acho que ninguém tem dúvida de que existe racismo no mundo. Aí eu quero compreender, eu quero que você compreenda, eu quero refletir que existem valores negativos que a gente expressa sem perceber. Existe um racismo que é velado, ele é sutil, ele destrói a mesma. E aí eu vejo um monte de gente na rede social militando contra o racismo. Ok, o problema é que sem a experiência do tratamento, da terapia de Cristo, sem a experiência de submeter nossa alma ao Espírito Santo, a gente não desconfia das coisas que faz. Tem coisas que você faz e nem percebe. Então, eu quero que você perceba o seguinte: a terapia de Cristo é uma atitude consciente para lidar com mecanismos que você manifesta de maneira inconsciente. Então eu não sei. Por isso é que muita gente rejeita a terapia de Cristo, porque ela fala, eu não estou vendo isso em mim. É óbvio que você não vê, porque a tua consciência não quer ver aquilo que você faz inconscientemente. O problema é que, embora seja inconsciente, fere pessoas, machuca a pessoa e faz você sofrer. Agora, sabedor disso, de que tem um espaço grande inconsciente, a gente costuma mostrar isso, né? A topografia é a seguinte: a ponta do iceberg é a consciência e para baixo um grande volume inconsciente se manifestando, dirigindo, governando a sua vida. Não é isso que a gente quer. Nós queremos e podemos ser novas criaturas em Jesus. Olha, eu quero dizer a você que você precisa ser muito corajoso, porque enfrentar a nossa própria escuridão é terrível. Mas dói muito mais fingir que nada está acontecendo do que enfrentar para resolver. Deus quer nos curar. E aí, no momento de quebrantamento, vai vir à tona muita coisa que a gente não sabe sobre nós. A gente se julga muito bom, a nossa foto no Facebook é linda. Ninguém desconfia de nada porque as nossas fotos nas redes sociais são lindas. Mas existem áreas que Deus quer tratar porque Ele quer que a gente tenha vida de verdade. Deus quer que a gente tenha uma vida em abundância. É impossível levar uma vida de abundância na presença de Deus se a gente não trata da nossa escuridão interior. E aí existem ações inconscientes que só vêm à tona quando você aplica, quando você se permite ser tratado pelo Espírito Santo. Não é? A vida com Deus, ela é sinônimo de desapego. Existe um velho homem dentro da gente apegado ao nosso jeitão de ser. Mas a gente desapega disso tudo crendo que Deus, Ele coloca em nós valores dele que são maravilhosos para a nossa vida, a ponto de a gente dizer, como nós dissemos ontem, Cristo vive em mim. Né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
é a expressão do apóstolo Paulo, que precisa ser a nossa também. Não faz sentido nenhum que Cristo não vive em nós, porque Ele já morreu. O seu sangue já foi derramado para nos favorecer, para nos abençoar. Então precisamos tomar posse disso, e isso nós não tomamos posse com expressões verbais, da boca para fora, mas é de dentro para fora que a gente toma essa firme decisão, e é a melhor decisão da nossa vida, porque ninguém vive bem dando voz ao seu ego, ninguém vive bem vivendo uma vida sabotada inconscientemente. O Espírito Santo vai deixar você a par de tudo que se passa dentro de você. Não apenas para que você tenha conhecimento e isso gere choque, desavença, contradições em você, mas para que você prove da cura, para que você prove da bênção do Senhor. A gente já está se aproximando do final. Depois que a gente vive toda essa experiência, é necessário fazer uma revisão do processo. Existe aquilo que a gente chama de manutenção. Então, a gente reflete, a gente libera, a gente limpa nosso coração e se enche de Deus. E depois, o que a gente faz? Tudo isso novamente. É uma caminhada diária, mas que passa a ser apaixonante. Porque não há nada tão especial quanto ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Ingênuo é quem pensa que isso acontece somente num final de semana, num retiro espiritual. Ingênuo é quem pensa que isso é uma fase que passa, que a gente supera e anda para frente. Simplesmente não. A gente anda para frente sim, mas sempre revisando o nosso coração, voltando a essa caverna, a esse lugar de tratamento com Deus, para checar se está tudo bem. É exame de rotina que a gente faz, não é? De vez em quando a gente se pega numa situação em que o velho homem vai retornando, ele sempre quer o retorno, ele sempre clama por isso, mas a gente não dá vez a ele, porque a gente crê que Cristo vive em nós e a gente procura sim ser alimentado poderosamente pela presença dele. Bom, há necessidade de revisão do processo porque tem os amortecedores da alma. Eu estou chamando de amortecedor. Você está indo numa frequência, numa dinâmica, fazendo a caminhada, mas tem coisas na nossa alma que são projetadas para frear. Você quer ver duas coisas? Vício e compulsão são duas coisas que existem para frear a nossa vida. Porque a gente usa isso para não experimentar a verdadeira transformação. No momento de vazio, no momento de carência, no momento de fragilidade, no momento de insegurança, o que a gente faz? Vou dar um exemplo muito simples. Às vezes, o que a gente faz é comer, ou senão a gente perde o apetite e não tem vontade de se alimentar. São coisas que existem para frear. Essas coisas não vão resolver. Se comer mais resolvesse, estaríamos todos nós comendo cada vez mais, mas a gente está sempre lutando para comer menos. Por quê? Vícios e compulsões não resolvem nada. Então a gente precisa estar no estado de vigilância, porque nós não queremos ser governados pela nossa velha natureza, mas queremos ser de fato novas criaturas. Então vícios e compulsões estão sempre batendo na porta do nosso coração, pedindo, reivindicando o governo da nossa vida, mas nós demos o governo da nossa vida para Jesus e não abrimos mão disso. Então, por isso que nós revisamos esse processo para não termos problema. Então, quero que daqui para frente, quando o vício ou compulsão bater na porta do seu coração, você entenda que vícios e compulsões servem apenas para escamotear, esconder, fazer vista grossa de dores escondidas. Opa, eu preciso voltar ao vício, eu preciso atender a voz da compulsão. Existe alguma dor escondida que eu não estou vendo. Existe alguma coisa não resolvida que eu não estou tratando. E quando eu compreendo isso, eu entro na rota do Espírito Santo de novo, refaço o processo e vou caminhando para frente, graças a Deus. Isso está à nossa disposição.
Bom, depois que a gente fez a reflexão, desocupou, limpou o coração, se encheu de Deus e vai vivendo esse processo, né? Sempre num processo de revisão de tudo isso, desse itinerário percorrido, a gente precisa buscar a direção de Deus quanto a dons e talentos. Você tem dons e talentos, você tem coisas que você faz que ninguém faz tão bem quanto você. Esses são teus dons e talentos. Tem coisa que você faz bem e que, se você se esforçar, você ainda pode fazer melhor do que o que você faz. E só conseguimos gastar tempo com dons e talentos quando a gente está limpo desses mecanismos sabotadores da nossa alma. Por isso que a gente limpa primeiro a casa e depois a gente coloca aquilo que é propósito de Deus na nossa vida. Então, se você não sabe quais são seus dons e talentos, faz o processo, vive o processo. Por isso que a gente vive a terapia de Cristo. Porque quando a gente vive a terapia de Cristo, a gente já consegue ter olhos para enxergar quais são os nossos dons e talentos. Karina, Daniele, Cláudia, todos vocês que estão nessa conexão, tem coisas que vocês fazem, tem coisas que nós fazemos, que a gente percebe que flui. Tem coisa que você faz que é fácil para você fazer. Tem coisa que você faz tão bem que as pessoas notam, chama a atenção das pessoas. Pois é, gasta a tua vida nisso, porque esse é o propósito de Deus. E muitas vezes a gente deixa o medo nos sabotar, a gente deixa o orgulho nos sabotar, a gente deixa a inveja nos sabotar. Não é esse o propósito de Deus, a gente precisa lutar contra isso na força do Espírito Santo, crendo que quando nós vivenciamos os propósitos de Deus, os dons e talentos que Ele nos deu, a gente vive essa vida em abundância que é prometida pela palavra de Deus àqueles que buscam o Senhor. E aí, a gente precisa viver algo que é muito norteador da fé cristã, que é o amor. A gente precisa ter amor a isso tudo. Tem gente que canta, mas não tem amor a esse chamado do Senhor. Tem gente que faz bem aquilo que faz, mas não tem amor por aquilo que faz, porque não consegue enxergar que está sendo usada pelo Senhor para cumprir propósitos gloriosos através daquilo que faz. Quando a gente vive a terapia de Cristo, a gente passa a amar aquilo que a gente faz, quando a gente sabe que está fazendo para honrar e glorificar a Deus. E aí, o propósito final, né, desse amor que ultrapassa a lei, que a Karina está falando aqui, o propósito final da terapia de Cristo é a gente se tornar canal desse amor. A gente se torna canal desse amor. Refletimos, nos aprofundamos para identificar nossas mazelas. A partir do momento que elas foram identificadas, nós liberamos o nosso coração delas no poder do Senhor, nos enchemos de Deus, revisamos o processo, estamos sempre checando, não é? Aquele que está de pé, cuide para que não caia, 1 Coríntios 10, 12. E aí, nesse estado de vigilância, a gente identifica dons e talentos, porque a gente quer viver os talentos e os dons que Deus nos deu para cumprir propósitos dele em nossa vida e através da nossa vida. E aí vivemos o amor a esse chamado e, por fim, espalhamos o amor. Você quer isso? Você quer viver essa experiência? Você está vendo que a caverna é boa? Tudo isso aconteceu com Davi enquanto ele esteve na caverna de Adulão. Deus vai nos levar a esse lugar de cura, de tratamento, para que a gente possa, por fim, espalhar esse amor. Não há vida melhor, não há proposta que se iguale ao propósito, né? A obra do Senhor na nossa vida. Amém? Pai, nós estamos aqui. Que o Senhor nos leve a esse caminho de tratamento, de melhoramento, de transformação. Que não tenhamos medo, que o Senhor nos dê coragem, ousadia no Teu Espírito Santo para identificarmos as mazelas que sabotam o Teu agir na nossa alma, que nos impedem de vivermos experiências com o Senhor.
que possamos, Pai, ser cheios de Ti, do Teu Espírito Santo, que isso nos conduza a cumprirmos propósitos nas áreas que o Senhor nos chamou. Aquece, desperta Teu povo para o chamado que o Senhor fez a cada um, que cada um possa viver segundo a instrumentalidade que foi colocada em nós por obra do Senhor na nossa vida. Que possamos ser fiéis mordomos daquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós, que estejamos despertados a respeito daquilo que precisamos fazer e que possamos amar esse chamado a ponto de nos tornarmos instrumentos uns na vida dos outros desse tão grande amor. Nós assim oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a vocês. Hoje eu quero fazer um outro convite. Eu quero agradecer aí a ajuda que vocês estão nos dando. A gente está aumentando o número de inscritos no YouTube. Ainda não é suficiente, a caminhada ainda é longa, mas cremos que nós vamos chegar lá. Eu queria apresentar para você que a gente tem um site também. O site é www.terapiadecristo.com.br. Esse site, ele tem 2 livros que eu publiquei como e-book. Então você pode baixar o livro entrando no site gratuitamente. Ali tem textos que a gente escreveu, não é? Bastante coisa que a gente escreveu. Não tudo, mas a gente aos pouquinhos está colocando lá. Mas nós temos 2 livros que a gente escreveu lá, que se você quiser, você pode baixar gratuitamente. Às vezes eu esqueço de falar isso aqui, eu não divulgo, mas eu estou entendendo que, à medida que você for se envolvendo, você vai querer ser notificado daquilo que a gente puder disponibilizar. Então, se você quiser entrar lá no site, você pode baixar gratuitamente, né, os e-books, e você tem acesso também a coisas que a gente escreveu aí ao longo desses anos, tá? E se você ainda não se inscreveu no YouTube, nos ajude se inscrevendo lá. A gente já aumentou, a gente já praticamente dobrou o número de inscritos só com esses avisos aqui que a gente está dando. Aproveito para agradecer muito a ajuda de todos vocês. Deus tem colocado pessoas no nosso caminho para nos ajudar de todas as formas, financeiramente, espiritualmente, com apoio, né? Só a tua conexão aqui já é muito importante para nós, que estamos aí iniciando nesse ano, depois de tantos anos, não é? A gente está iniciando esse mover novo que é a terapia de Cristo. Tá? Estou muito feliz de você fazer parte disso. Faço votos de que você seja muito abençoado por essa proposta, porque creio que foi com esse propósito que o Senhor nos chamou para essa obra. Tá bom? Que você não se esqueça que nós estamos sendo, que nós não nos esqueçamos que nós estamos sendo tratados por Jesus. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui novamente nesse mesmo horário para juntos buscarmos mais desse tratamento do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Um abraço a todos.